Eita, que tá alto, menino. Tô começando mais uma edição do nosso querido, nosso programa do Rubão. Produção, pode fechar a porta, tá? Vamos que vamos. Eveline, direto do Pacajus, pro Brasilzão de meu Deus, um abraço pra você. Vamos que vamos. Já está ligado e conferindo aqui a minha amiga Carol Ellery. Meu nome do bar, Carol, ali na Estrada do Fio. Muito, mas muito conhecido, famoso na Estrada do Fio, né? Manda pra gente que o Samuel Martins também conferindo. Israel Maia já chegando aqui na nossa live também. Um abraço mais do que especial a essa turma maravilhosa que começa a partir de agora a conferir o a nossa live. Abraçar o vereador Lúcio Bruno, que foi o entrevistado do nosso podcast nessa semana. Tá no nosso site, acesse o site www.programadorubão.com.br que você vai conferir na íntegra. 2 horas de um bate-papo mais especial com Lúcio Bruno, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, um dos vereadores mais atuantes, assim como o grande professor Jorge Pinheiro, que o Lúcio Bruno está elogiando agora, né? Um abraço, Lúcio, parabéns, você é um cidadão. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Até rimou. Hoje vai estar conosco o vereador de Fortaleza por 2 mandatos, o vereador Jorge Pinheiro, um dos mais articulados, competentes e simpáticos vereadores do nosso município de Fortaleza. Pessoal, você que está chegando, começa a seguir o Rubão, tá? E começa a compartilhar, assim como o Josué Moral, o Moral do Aquirá está conferindo nossa live também. Um abraço para você. Vamos que vamos, o nosso entrevistado já está conferindo aqui a nossa live. Já vou convidar para participar aqui conosco, certo? Pronto, estou aqui com nossa lista de transmissão. Quem quer, eu tô fazendo boa noite, já tá conferindo. Eu vou chamar ele para participar. Aliás, já vou chamar aqui para poder dividir tela conosco e a partir daí a gente bater um papo todo especial. Vou fazer a convocação aqui agora. O nosso querido Jorge, convidado, já está convidado a participar. Muito boa noite, vereador. Boa noite, meu amigo Rubão. Grande abraço. Já vi que o Lúcio Bruno deu uma entradinha aí, só para poder deixar aquele abraço também, né, pra gente. E lhe parabenizar, viu? Dizer para todo mundo que o Lúcio participou conosco essa semana do nosso podcast, na qual também lhe convido também, porque esta live hoje, especificamente, nós vamos falar da ação dos seus mandatos, dos seus mandatos. Mas, no mais, porém, contudo, todavia, você irá falar também um pouquinho de boas histórias de bastidores no nosso podcast, que fala até de política, viu, Jorge? Eu vi, logo lá no comecinho da live, do podcast lá com o Lúcio, eu disse, vamos falar de tudo, inclusive de política, né? Eu vi, bem, muito bacana. E quero parabenizar, viu, Rubão? Eu que venho acompanhando aí o seu trabalho desde pelo menos assim, de quando eu entrei na Câmara, né? Que você já vinha antes disso, mas quando entrei na Câmara eu pude acompanhar e pude ver nesses últimos anos aí o seu crescimento, né? Você é hoje um grande canal de notícias aí, não só de Fortaleza, mas do nosso estado todo. Isso eu não estou fazendo favor ao dizer isso, não, é a verdade. Obrigado. Olha, eu tenho sempre todo mundo deixa para o final os elogios, mas eu tenho elogios para fazer para você já no início. Poucas pessoas são simpáticas, pessoas são simples, honrosas de se conversar e de se conviver. Você é uma dessas pessoas. Não é à toa. Ele está dizendo que você vai ser um grande deputado, viu, Lúcio Bruno? Com a graça de Deus. Valeu, meu amigo Lúcio. Mas, como eu estava dizendo, pouquíssimas pessoas são tão benquistas por parlamentares, amigos, que são os seus pares na casa, os funcionários, as pessoas que prestam serviço naquela casa, assim como eu, que faço um trabalho independente também. Eu nunca vi você com raiva, com rancor, com nenhum desses sentimentos negativos, que é natural de qualquer pessoa. Nem todo dia todo mundo está bem, mas todas as vezes que tive a oportunidade de estar próximo de você, foi simpatia em pessoa, é pessoa simpática, é pessoa simples, bem-humorada e sorridente do jeito que você está nesse instante agora, tá bom? Valeu, parabéns. Parabéns. Obrigado.
Olha, eu queria começar esse nosso bate-papo. Toda eleição é engraçado que tem se tivesse a bateria das apostas, né? Que agora tudo é apostas, né? Apostas de futebol. É. Então, a gente tem sempre esse detalhe da expectativa de uma reeleição. E você, nos bastidores de quem faz política, que no caso sou eu, que faço os bastidores, que ando e convivo, e escuto, falo sobre política, as pessoas têm dito que a sua reeleição era algo muito provável pelo trabalho sólido que você fazia, principalmente pela campanha e a proteção na qual você faz, pelas bandeiras na qual você trabalha, né? Então, eu acho que isso é um motivo de muita satisfação, você estar vereador, passar 4 anos, certo? E ter essa aprovação prévia, porque quem realmente aprova é o povo no dia da eleição, de fato com o voto depositado na urna ou clicado na urna, que é o caso desse novo movimento, mas acaba sendo uma confirmação de um bom trabalho, de uma boa realização retornar a essa casa. Foi nesse sentido ou eu aumentei demais o pavão, vereador? Não, eu acredito que a gente trabalhou e trabalhou muito, né? Na verdade, até para poder me candidatar, né? Desde a primeira vez, me candidatei a primeira vez em 2012, tirei 2.076 votos. Aí em 2016 foram 5.969, né? E agora em 2020, 8.319, né? Só vem crescendo? Com a graça de Deus, né? Com a graça de Deus. E aí eu não posso nunca, nunca. Seria para mim um grande absurdo eu querer achar que isso é mérito meu. Certo. Trabalhei muito, mas você trabalha na Câmara, você sabe qual é o trabalhador, qual é o vereador que não trabalha muito? Eu, assim, desconheço. Pode haver, mas eu desconheço. Eu vejo todos os colegas vereadores trabalhando muito, seja da forma como for. A gente sabe que tem aqueles que trabalham mais externos, não usam muito a tribuna, tem aqueles que usam mais a tribuna e não tem um trabalho tão forte em rede social, tem aqueles que têm a rede social muito forte, tem aqueles que têm um pouco de tudo, mas o que eu vejo é que todos trabalham muito. Então, assim, eu posso dizer que trabalhei muito, né? De domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas eu não tenho como avocar para mim esses méritos de poder estar crescendo a cada eleição. Então, eu atribuo muito à graça de Deus. Deus tenha agido fortemente para que muitas pessoas possam reconhecer o trabalho que a gente vem realizando e nos oportunizar continuar defendendo a bandeira da vida, defendendo a bandeira da família e poder propor muitos projetos que a gente tem trabalhado intensamente e agido. Né? Eu estudo muito, nosso mandato, os meus assessores, nós estudamos muito. Tanto a cidade de Fortaleza, como a legislação, como escutamos muito a população, e nesse sentido a gente busca, de fato, tentar fazer com que, por meio do nosso mandato, aquilo que é necessidade do povo, aquilo que a gente diz assim no tempo de hoje, né? A dor possa ser ouvida e cuidada, assim os pleitos serem atendidos. E aí, nesse caminho, graças a Deus, a gente vem crescendo. Ótimo, olha, eu faço sempre uma leitura, eu sou o tipo de jornalista, ou se eu fosse apresentador de um telejornal, se me botasse uma pauta, eu saia dela por completo, porque eu crio uma pauta aqui, um roteiro, saio dele por completo, mas eu acho que isso é a essência, que aqui acaba não sendo uma entrevista convencional, e sim um bate-papo, né, para que a gente possa dialogar, mas tem aqui o seu preâmbulozinho, a sua abertura eu queria fazer, para a gente poder continuar, tá certo? Tá joia. Vamos lá, Jorge Pinheiro é casado há 17 anos e pai de 7 filhos. Você vai explicar um pouquinho porque a bandeira que você levanta está envolvida sobre isso também. É advogado, palestrante católico, membro consagrado há 24 anos da comunidade católica Shalom. Apresentador de rádio, meu amigo, companheiro radialista também, não é isso? E político cearense, tem destacado atuação como advogado criminalista e canônico. É isso? Bora. Exato. Atualmente
exerce seu segundo mandato de vereador de Fortaleza, tendo sido reeleito com 8.319 votos. 2016 foi eleito para o seu primeiro mandato pelo sufrágio. Olha que maravilha, 5.969 pessoas. Com perfil de articulação e conciliador, o vereador está entre os mais atuantes da Casa Legislativa, com notórias proposituras apresentadas e aprovadas. Também destaca-se pela posições claras a favor da vida em plenitude e em defesa da família. Olha, cada vereador, cada assento da Câmara Municipal, dos 43 que tem lá, tem suas bandeiras e suas defesas, né? Tem o que o pessoal, ou melhor, o que a mídia, o que os geradores de opinião pública dizem, que tem a bancada evangélica, né? Que é o pessoal mais direcionado à questão da religião, tem esse direcionamento. Você faz parte de um dos grupos católicos mais importantes do Estado do Ceará e do Brasil também, pelo trabalho e o dinamismo que é construído através dessa afinidade com Jesus, essa aplicação de fé, essa a gente pode dizer no sentido mais afirmativo da palavra. Porém, contudo, todavia, dentro desse seu perfil, para que você possa representar, você tem que estar vivenciando, né? Não é à toa que você está há 24 anos, tem uma missão, tem projetos, tem dentro, eu pude também estudar um pouco sobre a sua história, dentro da comunidade você tem projetos que iniciaram com você e hoje tem uma dimensão gigantesca no estado do Ceará. Eu queria que você fizesse uma pequena síntese desse trabalho, porque aí a gente vai entender o que é o Provida, nós vamos entender por que você defende tanto a questão da família e essas questões que são envolvidas, principalmente, né, no bem-estar espiritual das pessoas. Vamos lá, meu amigo. Bom, primeiramente, eu gostei demais porque você foi no ponto que é primordial, que é a minha identidade. Eu sou Shalom. Eu acredito, né, e eu creio, eu experimento isso na minha vida, de ter sido criado por Deus com um carisma específico dentro da igreja. Quando a gente fala um carisma específico dentro da igreja, é porque tem aqueles que são chamados a ser leigos, tem aqueles que são chamados a ser do clero, né, que seria um diácono, um sacerdote, um bispo, né? E tem aqueles que são institutos de vida consagrados, religiosos, né, como franciscano, carmelita, dominicano, etc. E nós temos aí, numa realidade atual, no direito canônico e novíssima, que são as novas comunidades, que é um instituto que está ali entre um instituto de vida consagrada e a vida laical. É por isso que nós dizemos que nós somos leigos consagrados. E aí é o Shalom, uma nova comunidade que tem os seus estatutos reconhecidos pela Igreja, pelo Vaticano. Nós temos o reconhecimento pontifício, ou seja, a Igreja reconhece que o nosso caminho é um caminho dentro da Igreja, é um caminho de santidade. É uma extensão da Igreja, a comunidade? A comunidade é como se nós fôssemos uma instituição religiosa. Não tem os carmelitas? Os carmelitas não são católicos? São, dentro da igreja? O Shalom é uma comunidade católica, que tem uma vivência própria, que tem uma espiritualidade própria. E nessa espiritualidade, Shalom, nós temos a nossa mentalidade e o nosso chamado, a nossa missão. A missão de evangelizar, e evangelizar por todos os meios, através de todos os métodos, utilizando novos métodos e meios para a evangelização. E daí, nesse caminho, eu fui evangelizado no projeto Juventude para Jesus, que é uma dimensão, que é uma estrutura dentro da comunidade Shalom, cuja missão é evangelizar e formar os jovens. Né? E aí eu fui evangelizado, eu entrei num grupo de oração, e a partir desse grupo de oração eu comecei também a trabalhar para evangelizar outros jovens. E aí eu participei do projeto Juventude, da coordenação do núcleo que coordenava o projeto Juventude para Jesus em Fortaleza. E aí a minha parte era exatamente criar eventos, criar e executar e organizar e promover eventos de evangelização. Então a gente criava eventos de todos os sentidos, sempre
para atrair o jovem que talvez não fosse para a igreja, que não quisesse, não aceitasse um convite para ir para uma missa, mas esse jovem queria ir para um jogo de futebol, queria ir para um racha, queria ir para um evento com uma festa. E aí a gente ia criando eventos que se transformavam em iscas. E foi daí que a gente criou, por exemplo, o Trifest, que era um evento, foi um evento que nós criamos ali, que era no mês de julho, que se realizava exatamente durante o Portal. Durante o Portal, que eram 3 dias, nós víamos que muitos jovens acabavam, a gente fazia um acampamento de jovens, evangelizava, e logo depois vinha, em termos de data, vinha o Portal. E aí muitos jovens acabavam indo para o Portal e acabavam não voltando para os grupos e não davam início nessa caminhada que estava iniciando. Aí a gente disse, não, vamos fazer assim uma opção de um lazer mais sadio, sem bebida alcoólica e tal, mas com uma festa. E aí a gente criou, então, o Trifest. No ano seguinte, o Fortal cresceu, e aí o primeiro Trifest foi lá no Yacht Club. No ano seguinte, o Fortal aumentou para 4 dias. Aí, e a gente, tudo o nosso nome era em inglês, né? A gente sempre ficava procurando nome em inglês para poder fazer o evento, né? Assim, com um nome bacana, né? Aí a gente pensou, vixe, mas era Trifest, né? Que era tree, né? Em inglês, né? 3. E aí a gente pensou, vixe, mas Fest não fica legal. Aí a gente foi e disse, não, depois vamos criar. Aí ficou Quadrifest. Aí não fomos para o inglês, mas para poder fazer um nomezinho parecido. Aí ficou Quadrifest. E aí o Quadrifest, o nosso fundador foi no evento Quadrifest. E aí, só para o pessoal entender, era um evento que não tinha bebida alcoólica, mas tinha bandas e tal, e cantavam músicas seculares. Música de forró, etc, etc. Aí o nosso fundador foi lá, Moisés Azevedo, né? E aí ele foi e disse assim, ainda não é isso. Muito bacana. Mas se nós formos querer atrair e dar uma opção aos jovens para ele não ir para aquela festa do mundo, né? A gente não pode usar as armas do mundo, senão a gente vai perder. Enquanto aqui a gente vai usar o cover do mastruz com leite, lá eles vão ter o mastruz com leite. Então, a gente precisa dar aquilo que o mundo não pode dar, que é Deus. E foi daí que surgiu, no ano seguinte, do Quadrifest, surgiu o Hallelujah, né? Que é o maior festival de artes integradas do Brasil. Mas me diga uma coisa, o evento surgiu desses eventos que você inicializou, idealizou, e o nome foi você também que participou da criação do Hallelujah? Sim. Não, do Hallelujah não. Do Hallelujah, na verdade, depois disso, eu fui em missão. Nesse mesmo ano, eu me formei em 96, né? E 96, 2. E aí eu fui em missão em 97. E aí, durante esse período de 97, que antecedeu o primeiro Hallelujah, eu já não estava mais em Fortaleza. Então, dessa vez eu não participei da organização, do nome, do evento. Né? Mas eu pude ver todo esse nascimento desse evento. Mas fez os eventos testes. Foi. Vamos dizer, foram as sementes lançadas que daí, com a graça de Deus, sempre, com a graça de Deus, se tornou uma árvore, que hoje é uma árvore gigantesca, graças a Deus. Meu amigo, você é a junção de duas pessoas, seu pai e sua mãe, naturalmente. Na profissão, você puxou da sua mãe, e na política, acredito que o exemplo maior foi o seu pai, que foi gestor também do município de Grangeiro. Eu queria que você falasse dessa experiência. Por quê? Porque, queira ou não queira, a nossa infância e adolescência constrói, né? Constrói os nossos caminhos. Né? E eu queria que você falasse sobre esses 2 exemplos para que a gente pudesse chegar hoje na personalidade que o Jorge tem. Exato. Meu pai, José Alci Pinheiro, né, foi presidente da Federação Cearense de Futebol, e ele ganhou, ele foi durante muitos anos vice-presidente e depois ganhou a eleição, se tornou presidente. Foi para a reeleição. Você recorda o ano? Que ele foi presidente e foi ali na década de 80. Eram 3 anos, então em 89 ele saiu, acho que
foi 85, 86, 87. 88 ele foi reeleito. Em 89 ele foi ser prefeito da cidade dele. Ele saiu, ele renunciou à presidência da Federação Cearense de Futebol. Tinha um convite do então presidente da CBF para ser vice-presidente da CBF, né? Mas aí ele preferiu se dedicar a ser prefeito da cidade dele, que é uma das menores cidades do Ceará, né? O Grangeiro está, inclusive, entre as cidades que tem menos de 5 mil habitantes, né? E aí pronto, aí durante esse período a gente pôde se dedicar muito, né, à política, ver uma política honesta, né? As pessoas dizem assim, né, que o pessoal enrica na política, pois lá em casa, de fato, eu vi um empobrecimento, né? E não é lenda, não é balela, é o que eu vi. É o que eu vi e o que eu vivi, né? Mas, acima de tudo, a alegria do dar-se, né? Então, nesse período eu vi muitas coisas boas e foi daí que eu vi a política como essa boa prática do servir ao outro, né? Aquela história de que a política ela não serve, em primeiro lugar, para se servir, mas para servir. E com a mãe, né, eu pude aprender o amor ao direito. Mamãe que era promotora de justiça, eu digo era porque ela já está na eternidade, né? Ela faleceu aí, já se vão 11 anos, né? De um AVC hemorrágico com 68 anos. Ela era promotora e já ia ser promovida para procuradora, né? Em janeiro era a posse dela, né? E ela já tinha me dito que eu iria fazer o discurso dela de posse, né? Mas no dia 9 de dezembro de 2010 quis Deus levá-la antes. Mas foi com ela que eu aprendi, inclusive, muito essa questão de retidão. Essa questão de não querer pisar fora nem um milímetro fora da faixa, né? Que aí você sabe, eu sou conhecido na Câmara também por isso, pela palavra dada, uma vez dada não pode ser rompida, pela busca da coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo, né? E aí isso é muito dos meus pais, mas também, principalmente aí, da minha mãe. O WhatsApp que também está trabalhando, eu fiz a divulgação na minha lista de transmissão. Nós temos aqui o presidente da Academia Cearense de Direito, advogado Roberto Vitor, mandando um abraço para você, dizendo que gosta muito de você. Grande Roberto Vitor, inclusive, é um projeto dele que veio exatamente da academia que ele preside, né, que é o Dia do Professor Universitário de Direito. Né? Qual dia? Foi uma proposta vinda eu posso depois aqui pesquisar direitinho. Digo, até o final aqui eu vou dizer qual é o dia exato. Não é porque não tem importância, é porque graças a Deus a gente tem tanto projeto, né? Mas o próprio doutor Roberto Vitor pode dizer aí, porque foi um projeto dele que eu apresentei, né? Uma proposta advinda aí da academia que ele preside, né? Show. E aí um grande abraço aí para o nosso amigo. Tá conferindo aqui, ó. Me desculpe, tem hora que eu olho pro lado aqui, que eu tô acompanhando pelo WhatsApp. Não, tranquilo. Mas eu tá de boa, eu tô de boa com você, meu amigo. Eu gosto demais de bater papo com você, ali nos bastidores, que você também me conta muita coisa. E aí eu fico sabendo. Eu gosto de brincar com você, porque no mandato anterior eu disse assim, olha, quem é o maior pai da Câmara Municipal? E a disputa estava entre você e o Iraguaçu Filho, sim, né? Você se lembra dessa brincadeira, né? Disse, lembro sim. Esses dois aqui já fizeram um time de futebol, né? Mas, falando sobre esse viés, a sua voz altiva na Câmara Municipal sobre a questão da Provida é uma questão muito ampla de pensamentos, né, de ideologias. Cada pessoa tem seu ponto de vista, mas você defende, acima de tudo, com todas as suas forças, a questão da vida, né? Contra o aborto. Eu queria que você explanasse um pouco sobre isso, porque os seus discursos, os seus projetos, mas principalmente uma coisa que você disse que é verdade, eu posso
ser testemunha viva sobre isso, que é a sua palavra dada. Você defende quando você dá uma palavra e quando você se propõe a defender ou fazer também menção positiva sobre assuntos, você realmente defende de uma forma bem árdua. Está aqui, dia 21 de fevereiro, viu? Eu já ia dizer aqui, 21 de fevereiro, e é lei, viu? É lei. Tá certo, legal, bacana. Tá aí, presidente Roberto Vitor? O homem trabalhando? Então, quero falar e eu quero lhe perguntar sobre isso. Eu tenho certeza que na internet a gente fala muito que tem os seguidores, os adeptos desse tema, desse detalhe especial, que é para além do sistema online, do procedimento online, é também uma questão que ganha muita... tem muita notícia, mas viraliza bem em relação à questão desse tema que é forte. Falar sobre vida, falar sobre a continuidade, a gestação, todo esse processo é de fundamental importância, não só para o seu mandato, mas sim para a sua pessoa? Com certeza. Isso começa pela minha vida, né? Como você começou dizendo, eu tenho 7 filhos, 2 no céu e 5 aqui. E a minha educação foi sempre uma educação em vista da defesa da vida. Minha mãe era uma militante forte, pró-vida, contra o aborto, e não somente contra o aborto, mas contra toda forma de ataque à vida, né? Contra toda a cultura de morte. E aí, diante disso, desde pequeno, eu, por exemplo, sempre quis ter muitos filhos. Eu dizia que eu ia ter pelo menos 4 filhos, porque eu sou o quarto. E aí eu pensava, poxa, se meu pai tivesse parado no terceiro, se meus pais tivessem parado no terceiro, eu não existiria. Então eu achava que era justo eu ter pelo menos 4 filhos. Eu não estou dizendo que esse pensamento deve se aplicar a todos, não, tá? Porque tem gente que diz assim, vixe, Jorge, eu sou o 15º filho, quer dizer que eu tenho que ter 15? Não, não estou dizendo isso. Tá? Isso era um pensamento que eu tinha de criança, que eu levava comigo e que eu sempre dizia isso. Eu quero ter pelo menos 4 filhos. E aí, ao longo desse nosso trabalho de evangelização, né, eu pude conversar com diversos jovens que acabavam, diante de uma realidade que iam vivendo, né, uma sexualidade vivida fora do tempo, etc., acabavam engravidando e tendo uma gravidez que não era para aquele momento. E aí, diante disso, vinha, por exemplo, a família, que muitas vezes pressionava para fazer um aborto, o namorado ou o companheiro, né, que acabava insistindo para que fizesse um aborto, e daí assim, eu ia conversando e acompanhando, e eu pude ajudar diversas jovens a não abortar. E assim, eu pude, isso aí, eu fazia isso aí, não era como político, eu fazia isso aí como um apoio emocional. Inclusive, eu estava em missão, né? Isso aí cresceu muito em mim na missão enquanto eu estive em Salvador. Eu fui para passar 2 anos vivendo, dedicado completamente à missão, e aí eu pude ajudar muitos jovens nesse sentido. E o que foi que eu percebi? Que depois as famílias acolhiam a criança, depois, algumas vezes o namorado acolheu ou não, mas aquela mãe, ela vinha agradecer, muito obrigado por não me ter deixado abortar esse meu filho. E assim, o que é que eu posso dizer hoje com uma experiência nessa vivência e nessa luta de mais de 20 anos, né? Mais de 30 anos, eu posso dizer. Que aquela que eu não conheci nenhuma mulher que não abortou e que se arrependeu de não ter abortado. Mas eu conheci muitas mulheres que abortaram e que se arrependem disso. E daí eu pude experimentar um pouco disso na pele, não do aborto provocado, mas os meus 2 primeiros filhos, a gente teve, né, eu casei em 2004, e aí a gente engravidou em 2005, 2 vezes, e a gente teve 2 abortos naturais, eu e minha esposa, né? E aí, diante disso, foi uma dor muito grande, né? E aí a gente teve que procurar saber qual era a razão daquele aborto de repetição e acabou descobrindo que era incompatibilidade sanguínea. Para resumir a história, a gente tinha que fazer um tratamento, e aí em 2007 nós engravidamos de novo, ainda sem o tratamento, e aí o nosso filho foi desenganado, e aí o médico disse que não ia vingar, e aí diante disso, a gente se colocou diante de Deus, e Deus disse que ele vingaria, e de fato,
nasceu prematuro, mas pela graça de Deus, ele sobreviveu. E aí, para mim, aquela luta que eu fazia pela vida dos outros, quando eu tive que lutar pela vida do meu filho, isso intensificou muito dentro de mim a luta pela vida. Isso fez com que, de tal forma, a minha vida se entranhasse em lutar pela vida. E daí veio todo esse chamado de Deus, que a partir dessa experiência que eu tive na pele e de lutar pela vida do meu filho, eu me tornei muito mais fortemente um pró-vida, para lutar pela vida dos outros, principalmente pela vida do bebezinho que está sendo gestado. E daí surgem todos os nossos projetos, todas as nossas lutas, tudo aquilo que a gente foi fazendo ao longo desse tempo, que a gente pode falar um pouquinho mais, não sei se você vai querer falar um pouco mais sobre isso, mas a gente pode falar, por exemplo, sobre a ADPF 442. Primeiramente, a gente teve a ADI 5581, que era uma ação direta de inconstitucionalidade que pretendia a legalização do aborto em caso de gestante contaminado pelo Zika vírus. Eu não sei se você lembra, naquele período, eu acho que aí uns 4 anos, né, se teve aquele alarde, primeiro, se teve aquela grande contaminação, epidemia, vamos dizer assim, de Zika vírus, né, pelo Zika vírus, e que chegaram à conclusão de que uma pessoa contaminada com Zika vírus, uma gestante, o filho nasceria com microcefalia. E aí, a ADI 5581 dizia que uma pessoa contaminada pelo Zika, pretendia que uma pessoa contaminada pelo Zika vírus pudesse, simplesmente com um mero diagnóstico, pudesse abortar. Não precisava nem o diagnóstico de que a criança tinha microcefalia. E aí mais, e se tivesse o diagnóstico de microcefalia? Aquela pessoa não serve para viver? A gente começaria a escolher quem serve e quem não serve para viver, quem tem utilidade, quem não tem. Então, são questões que queriam impor à sociedade, né? Queriam impor essa legalização. E aí a gente lutou contra, fez uma moção de repúdio contra a ADI 5581, fizemos uma grande campanha que, inclusive, durante a pandemia, uma campanha que a gente fez teve uma repercussão nacional, que foi Supremo é a vida. E isso teve uma repercussão nacional. E aí, por fim, a 5581, a ADI, ela foi indeferida pelo Supremo Tribunal Federal. E a ADPF 442, que pretende a legalização do aborto até as 12 semanas de gestação. A gente vem lutando contra essa ADPF desde 2018, se não me engano. E em 2018 mesmo, a gente foi para a gente propôs uma moção de repúdio aqui na Câmara de Vereadores, 2018. E, meu amigo, dos 43 vereadores, 38 assinaram. Não é aquela votação que diz assim, em discussão, não vai ter discutir, votação, que a gente vai de acordo com a reunião como está aprovado. Não, era assinado. 38 assinaram. Inclusive, o presidente da Câmara, Salmito Filho. Maravilha. Eu não me lembro se eram 10 ou se eram 11 vereadores do PDT na época. Todos assinaram. Eram 11. Pois os 11 assinaram. Né? Inclusive o presidente da Câmara. Então, foi um grande movimento e essa moção de repúdio a gente levou a Brasília. Teve um seminário lá, fui convidado pelo deputado federal, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, Diego Garcia, e ele me convidou para ir para lá. Eu fui para o seminário, levei a moção de repúdio. Quando cheguei lá, eles estavam dando por perdido, disseram, não, perdeu, vai ser legalizado, o STF vai legalizar. Já teve as audiências, teve isso, teve aquilo, acabou-se e tal. Eu disse, não, mas não fazemos, tal, lá. Aí ninguém tinha feito moção de repúdio. Aí eu voltei de lá com o intuito de lançar uma campanha que nós lançamos, que ganhou o Brasil, que foi o Minha Cidade Disse Não. Eu comecei a divulgar nas redes sociais e preparei um manualzinho, dizendo que Fortaleza tinha dito não à legalização do aborto por meio do STF. E assim as outras cidades também começaram a se manifestar e fazer esse projeto, se identificando com a sua cidade. Quando a gente parou de contar, já tinha mais de 150 cidades. De maneira que, evidentemente, não só isso, mas eu posso dizer que isso também teve um peso, né? O STF adiou o julgamento. E até hoje não definiu nem data, nem
Tá aí. Não entrou em pauta. Não, não. De vez em quando ele fala que vai pautar e aí a gente, de fato, faz alguma campanha e adia. Mas ia entrar em pauta diversas vezes e a gente vem lutando para que isso não aconteça. Então, tá aí, inclusive, o que muita gente dizia, com vereador não dá para lutar contra o aborto, não. Tá aí uma prova clara de que nós, enquanto parlamentares, e não somente como parlamentar municipal, mas principalmente como militante pró-vida, a gente pode sim fazer a diferença no nosso Brasil. Que maravilha, olha, aproveitar aqui a oportunidade, as pessoas que estão participando aqui, tem um aqui, ó, é o Thiago Cruz, acho que você vai reconhecer quem é o Thiago. Cruz, gente boa demais. Sabe, né? Ele está assim, ele tá dizendo que não é do Shalom, mas a esposa dele é consagrada na comunidade de Aliança, assim como o Jorge. Aí, conhece, né? Exatamente, eu sou consagrado como comunidade de aliança. Esse sinal que a gente usa, que é o sinal da nossa consagração. Né? Ótimo. Um grande abraço, Thiago. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado por nos acompanhar. Pronto, a Nanda Lima está conferindo, o Gleison Messias também conferindo, o Anderson conferindo aqui também, aqui tem a Thaís Souza, o Anderson Kézia, deve ser ele a esposa, esse é um grande vereador, defensor da família, o Eliardo está conferindo, Victor Nunes, Nanda já tinha dito, Jerry Maciel conferindo, Gabriela Viana conferindo também, tem aqui o Alexander Moura, tem a Camila, deve ser Camila, Ana Paula, Colari, 389, Júlia, Aline, eita, tem muita gente conferindo, tá? O Thiago tá agradecendo aí, tá bom? Ô Jorge, vamos dar uma passeada pelo primeiro mandato para chegar aqui, já que a gente já está na segunda etapa da nossa live. O que você coloca como principais projetos apresentados dentro da casa, desses que foram apresentados, que foram aprovados e que estão aí na cidade de Fortaleza beneficiando a população? Olha, graças a Deus, dá trabalho de falar de todos aqueles projetos que nós consideramos importantes. Não é porque você quer considerar importante, é porque a gente vê, de fato, a repercussão em públicos diferentes. Né? Por exemplo, dentro desse nosso caminho Pró-Vida, a gente vem trabalhando muito essa questão também da prevenção ao suicídio. Né? A questão dos cuidados com a saúde mental, nós aprimoramos e trabalhamos, não somente no mês de setembro, mas aprimoramos a lei do Setembro Amarelo e vimos trabalhando, né, incluindo, por exemplo, no calendário oficial de eventos, a Marcha para a Vida, que é para chamar a atenção da sociedade também, acerca desse tema que é de grande importância, a partir da nossa discussão aqui, não só no mês de setembro, mas a cada mês a gente traz essa discussão para a Câmara de Vereadores, para a tribuna. Foi começado, por causa dessas nossas iniciativas, foi criado o plano, discutido e criado o plano municipal de prevenção e pós-venção ao suicídio no município de Fortaleza. Porque a gente viu que em outros países e em outros estados, somente quando foi criado, elaborado e executado o plano de prevenção e pós-venção, foi que houve, de fato, uma diminuição aí na quantidade de suicídios, de tentativa de suicídio. Né? No mesmo caminho, a gente começou a trabalhar a questão do transtorno na saúde mental, né? O cuidado e a prevenção. Vereador, a questão do suicídio, só para que a gente não fuja desse ponto que eu queria fazer uma abordagem com você. É necessário diálogo? Essas vezes, quem está nesse sentido do suicídio, nesse caminho, é um processo de depressão muito grande, é um apoio psicológico, mas principalmente humano que ele precisa? Principalmente, nós precisamos entender que existe, tem umas realidades que eu vim aprendendo com o tempo. Né? Por exemplo, uma crise de ideação suicida, ela dura em média 15 minutos. Meu caro Rubão, 15 minutos. Ou seja, durante esses 15 minutos de crise de ideação suicida, se a pessoa tiver a oportunidade, ela tenta tirar a vida. Se nós conseguirmos dificultar durante essa crise que ela tem, e ela consiga tirar a vida, seja por causa do apoio, seja por causa de placas de motivação, que a gente tem projetos e já foram aprovados, né? Seja por causa de barreiras anti-suicida, que devem ser instaladas, que a gente já tem aprovado e está articulando, para que comecem as instalações
nos viadutos e pontos de Fortaleza, em estabelecimentos comerciais, em shoppings, por exemplo, que você sobe o guarda-corpo de 1,20 para 1,80. Ações como essa fazem com que, durante esse momento de ideação suicida, essa pessoa possa ter um obstáculo a mais e a gente ganha tempo para tentar encontrar esta pessoa que está pensando em tirar a própria vida. Então, são diversas políticas públicas que, associadas e devidamente aplicadas, faz com que a gente possa tentar encontrar estas pessoas, tentar motivar e mostrar que ela precisa de fato de apoio, que ela precisa procurar ajuda, que não é frescura, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa falando em tirar a própria vida, aí a gente não se alertava antes. Ah, besteira, deixa de ser dramático, deixa de ser mole, rapaz. Ah, que não sei o quê. Não é frescura, não é mole, é uma situação. 90% dos casos de suicídio estão associados a um transtorno na saúde mental. Que se nós detectarmos, diagnosticarmos, por exemplo, uma pessoa, e normalmente é a depressão, se nós conseguirmos cuidar destas pessoas que estão com esse transtorno, a gente vai poder ajudá-las, primeiramente, a não evoluir para uma depressão refratária, que é uma depressão que ela resiste ao tratamento medicamentoso e psicoterápico. Ou seja, mesmo você tendo acompanhamento psicológico, mesmo você tomando remédios, é difícil de sair dessa depressão quando não se tomam os devidos cuidados, quando não se previne essa refratária, que é uma evolução na depressão. Ela se torna mais resistente. Então, se nós cuidarmos devidamente de maneira precoce, a gente vai evitar uma depressão refratária e vai evitar também crises de ideação suicida. Então, é conversar. Soube de alguém, liga para o 188, né, que aí é o CVV. Ele vai, inclusive, orientar não somente as pessoas que estão com ideação suicida, mas aqueles que são amigos das pessoas com ideação suicida, para dizer, o que é que você pode fazer? Isso e aquilo, você pode ouvir, você pode fazer isso, não vá querer dar ideias, não vai querer dizer que isso é moleza, que tal. Aí ele vai dar toda a orientação. Quer dizer que o número 188, quem está passando por nesse momento que possa pedir uma ajuda, o 188 é um canal de comunicação na qual ele te auxilia aos cuidados de quem está ali próximo vivenciando isso? 24 horas, 188. Você pode ligar, você que, por exemplo, pode estar passando por essa live de repente e sabe que dentro de você há alguma coisa... Eu não sabia dessa informação, viu, vereador? Muito importante, eu não sabia. Pois é. Aí você pode ligar 24 horas por dia, ou pode entrar, inclusive, na internet, né? No CVV e nesse 188, que aí, por meio desse canal, você vai poder conversar com alguém. E não só você que tem uma ideação ou que está passando por um tempo difícil, mas também aqueles que dizem assim, rapaz, Rubão, uma pessoa me procurou e está precisando, e eu estou achando que essa pessoa pode tirar a vida. O que é que eu faço? Rapaz, dê uma ligadinha para o 188, que ele vai te orientar como você deve ajudar essa pessoa. Então, não é só para quem está com a ideação suicida, mas é para quem quer ajudar uma pessoa que conhece alguém com ideação suicida e quer ajudar aquela pessoa a não atentar contra a própria vida. Maravilha. Eu recebi aqui a informação que o Evidência Sushi está na live, viu? Hoje tem sushi aí. Tá certo. Grande abraço. Então, nesse caminho... Pode dizer. Não, é que a gente está falando de vários projetos, eu comecei a falar, falei também do Abril Blue, que é um mês que vai começar agora, né? Nós já estamos nos aproximando do Abril Blue. Inglês, né? É porque é exatamente o Blue dentro da psiquiatria, né? Dentro da questão da saúde mental, o Blue é associada à depressão, né? Exatamente por aquela expressão, né? Que eu não estou bem, eu estou para baixo, eu tô. Aí eles diziam, né? Dizem que eu estou blue, né? Estou para baixo, estou. Então, nesse sentido, é que foi criado o Abril Blue a partir do ProAdere, né? Que é exatamente aqui a minha assessoria está dizendo, por causa da expressão I feel blue, né? Que é exatamente essa expressão que vai dizer que eu estou para baixo. Aí, diante disso, o ProAdere ele já trabalhava no mês de abril essa questão da depressão para evitar. O ProAdere é um programa de extensão da UFC que cuida de pessoas com depressão refratária.
né? E aí, para evitar isso, a gente criou Abril Blue para tanto criar uma conscientização do povo fortalezense sobre a depressão, que é considerado o mal do século, né? O mal do milênio, na verdade. A gente antigamente, né, É o Romão? mal do século pela essa rapidez de informação. Cara, a gente é bombardeado de tantas perspectivas, de pressões, de identificações. Você acredita que isso... Porque eu posso dizer por propriedade. Quando eu era criança ou adolescente, o tempo não passava tão rápido como hoje passa, não. Eu ainda sou do tempo como você do telefone o telefone de ficha, né? Eu sou do tempo da televisão que não tinha um controle remoto, você tinha que se levantar para ir lá e pegar, rapaz. Mas tu pegou um telefone que era assim, que não é o discado, não. Então fez muita ligação só no bater no dedinho. E os pais botavam um cadeadozinho, aí a gente ficava só no dedinho. Exatamente. Sabe bem, né, irmão? Sou desse tempo também, viu? Tá certo. Mas, eu tô fazendo essa colocação porque é o seguinte, quando você defende, e eu pude também estudar um pouco sobre a sua história, que você acaba sendo também palestrante, você leva o seu depoimento e sua experiência para, principalmente, eu acho que o que acontece muito sobre... O que aconteceu muito sobre a pandemia, a questão dos casais, relacionamentos, o amor, a companhia, a parceria, que hoje eu posso relatar sobre um ponto, ao contrário disso que eu estou dizendo, é você sentar numa mesa, uma família inteira senta numa mesa de um restaurante da sua casa e cada um no seu mundo com o seu celular, né? Com essa situação na qual perde-se as características da própria família. Por exemplo, aqui na minha casa, quando eu estou com meus filhos, eu não permito televisão. Eu não permito. Eu digo, meu amor, a hora da refeição é sagrada. É a hora, não vamos assistir televisão, nós vamos fazer a nossa refeição, nós vamos ter atenção para a refeição e, ao término dela, agradecer. Porque eu pego o exemplo dos meus filhos, vereador, da rua. Muitas vezes tem pedintes na rua que eu digo assim, você está vendo aí, meu filho? Ele está aqui vendendo isso ou pedindo, porque não tem na casa dele. Então, agradeça você ter um lar confortável. A gente tem a oportunidade de ir lá, uma escola boa, de você ter a oportunidade de andar num carro bom. Essas situações que a gente fica muito feliz como pai, mas também a gente fica muito preocupado com a situação comum, que é o exemplo da rua, que às vezes é muito complicado, não de se vivenciar, mas de como dar uma opção, né? Como dar uma alternativa para que a gente possa melhorar isso. Pelo menos eu penso assim, vereador. Não, certíssimo. Certíssimo. E aí você entra, inclusive, em outra seara que a gente trabalha muito, a partir também do que no começo você falou, que é uma das minhas especialidades enquanto advogado, que é o direito canônico, né? Principalmente o direito matrimonial canônico, que muita gente nem entende o que é isso. É o direito que diz respeito ao ordenamento jurídico da igreja e, de maneira específica, ao matrimônio, né? Existe na igreja um tribunal eclesiástico que julga, assim como a igreja ela tem um ordenamento jurídico próprio, com o poder judiciário, com o poder legislativo, né, com o executivo, que de fato está no bispo, né, a partir do Papa e dos príncipes da igreja, dos cardeais e dos bispos. E aí a gente tem um tribunal eclesiástico que vai julgar, por exemplo, causas de nulidade matrimonial, onde a igreja vai dizer que determinado casamento não existiu. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Mas em alguns casos, diante de algumas circunstâncias, aquele casamento não é um matrimônio cristão. Deus não uniu. E aí, diante do trabalho no tribunal eclesiástico, eu pude trabalhar com muitos casais. E eu, por exemplo, sou um péssimo advogado civilista de família. Por quê? Porque eu normalmente, os casos de divórcio que chegavam às minhas mãos acabavam acontecendo a reconciliação. Reconciliação, né? Eu sou um péssimo advogado. Final, eu não sou profissional do direito. Mas naquele processo da última pergunta, tem alguma possibilidade da União você trabalhar sobre essa tese? Total, eu começava por aí. Né? Eu começava por aí. E pude ver, de fato, como muitas vezes era uma decisão precipitada. Existia, sim, possibilidade de uma reconciliação,
de uma vivência nova do casamento. E aí, quando eu digo uma vivência nova, é porque muitos casais entram em crise e aí pensam em se separar. Aí dizem, não, vamos dar mais uma chance ao nosso relacionamento. E aí eles dão uma chance. Só que eles continuam vivendo do jeito que estavam. Ora, do jeito que estavam já não tinha dado certo. Você tentar mudar fazendo as mesmas coisas é meio que infrutífero. Então a gente permanecer no erro, né, vereador? loucura é você querer, fazendo as mesmas coisas, obter um resultado diferente. Se não me engano, é Einstein que diz isso. Então, nesse trabalho, eu pude conhecer muitos casais e ajudar muitos casais a reconciliar-se. Foi daí que surgiu o programa, né, Relacionamentos, programa de rádio, Relacionamentos de A a Z, da atração ao casamento feliz, né, Z. Que exatamente seria... É o primeiro passo da atração, né? Do olho, do cheiro, do olhar, Exato. perfil. Da atração, daquele primeiro momento em que você se atrai por alguém e começa aí um relacionamento, e aí começa um namoro, e aí tem o noivado, e aí o casamento, vem os filhos, vem os desafios, e aí a gente vai tratando de todos esses temas, né? A gente, inclusive, vai voltar no dia 25 de março, viu? A gente parou no ano passado, está voltando agora o programa no dia 25 de março aí na Rádio Shalom, AM 690. É todo sábado, né? Sábado. Exato. Era todo sábado, aí a gente parou a programação, porque a gente parou na época por uma questão legal, né? Porque ia ter a candidatura, etc. Aí a gente acabou não conseguindo voltar. E aí o nosso retorno vai ser agora no dia 25 de março. Beleza, olha. E esses pontos são importantes porque, às vezes, não é só a questão de elaborar uma lei, de fazer com que ela entre em vigor, que é o caso que você está, é uma das funções sua como vereador de Fortaleza, mas a questão também de ter o tema, né? O tema levantado, o tema discutido, algo que são importantes, nem que não vá para a questão do projeto de lei, mas que você possa levantar isso. Eu vejo que você levanta muitos temas, você sempre participa e é um atuante participante dessa casa. Para vocês que estão conferindo a live, que estão conferindo agora ou que vão conferir posteriormente esse bate-papo, ele está concedendo essa entrevista, esse bate-papo com lá, sentado na cadeira do gabinete dele. Agora, são 18 horas e 54 minutos, para que vocês possam entender, de uma quinta-feira de caranguejo na cidade. Então, com muito prazer e ciente de que faz parte da missão. Né? Parabéns, parabéns. Aí o que é que eu digo sobre isso? Eu rodei, agora eu quero finalizar. Rapaz, são poucos aqueles que têm essa identificação tão grande com o tema. Desde o dia que eu lhe conheci até os dias de hoje, você é um árduo defensor daquilo que você coloca como seu propósito de trabalho dentro dessa casa e na rua também. Porque é o seguinte, ao andar na rua, e a comprovação maior, eu acredito, do seu trabalho é o relato que as pessoas fazem de forma presencial, virtual, e isso acontece com muita firmeza, né? Então, eu quero realmente te parabenizar sobre isso. É importante que tenha uma pessoa com conhecimento, não só propriamente do direito da qual é a sua profissão, mas principalmente do espírito da alma, né? Porque com propriedade você pode estar fazendo, falando, discutindo, levantando todos esses temas da qual você faz jus aí o seu trabalho de vereador. Porém, eu quero que eu vou ultrapassar os 60 minutos aqui, vou explorar um pouquinho mais. Mas agora em 2021, que você assumiu o seu segundo mandato com mais propriedade, é aquela história. Quando você senta na cadeira do Fusquinha, você senta numa Mercedes, é todo equipado, tem um formato. Ele faz o formato da sua coluna, não é um formato próprio. Mas você, com essa habilidade de conhecer os caminhos, os projetos, isso te deixou mais apropriado de você ter condição de fazer um trabalho mais amplo daquele do que o primeiro mandato? Se diz que do segundo mandato em diante, você tem uma firmeza e uma amplitude maior com o seu trabalho? Com certeza. Aquela história.
a gente vai aprendendo muito, né? Você quando começa, você vem com todo aquele gás, com todo aquele desejo de fazer a diferença, e você vai cometendo, evidentemente, muitos erros, porque você vai se precipitando, você vai com sede demais ao pote, você apresenta alguns projetos que contêm alguns erros, por mais que a gente tenha um preparo jurídico e que tenha uma assessoria, a gente vai cometendo alguns erros e tudo mais, e aí a gente vai aprendendo com os erros, de maneira que hoje você sabe bem como o nosso parecer, como uma posição nossa acerca de questões jurídicas tem um peso hoje na Câmara, exatamente porque a gente se debruça muito antes de dar opinião. Né? A gente costuma acreditar muito nisso, de que a sua opinião vale o tempo que você gastou para formulá-la. Né? E aí a gente se debruça muito, a gente busca, de fato, aprimorar. E aí, com isso, nós fomos, em alguns temas, nos aprofundando e trabalhando mais fortemente. Né? Inclusive em relação aos próprios órgãos do município. Você aprende de fato, ver qual é o melhor, onde é que você resolve mais rapidamente, onde é que você consegue obter isso e aquilo. E aí, dentre esses aspectos, eu posso falar sobre um tema que eu não trabalhei tanto no primeiro mandato, que eu estou me dedicando mais agora, que é outra questão relacionada à defesa da vida, que é contra as drogas, né? Contra o uso nocivo das drogas, né? De uma maneira geral. Inclusive, a gente está apresentando, foi aprovado agora, o Junho Branco, que é exatamente para que a gente possa fazer um mês de trabalhos, de ações, de prevenção, conscientização, né, e combate ao uso de drogas no nosso município. As drogas matam, isso não é um joguinho de palavra, não. Matam em todos os sentidos. Mata na saúde física, mata na saúde mental, matam porque é o produto que fundamenta os traficantes, né, que fundamenta o trabalho deles. E aí, se nós começarmos a cuidar, evidentemente eu nunca vou abandonar nunca o trabalho com a família, porque é na família que eu acredito que principalmente nós vamos fazer esse trabalho de combater toda essa cultura de morte. Mas a gente não tinha trabalhado tanto essa questão no primeiro mandato e agora a gente também está trabalhando fortemente, além das outras bandeiras, contra o suicídio, contra o transtorno na saúde mental, sempre em defesa da família, contra a implantação da ideologia de gênero, do ensino de ideologia de gênero às nossas crianças. A gente incluiu agora o apoio às comunidades terapêuticas legalmente constituídas e também todo esse trabalho contra, né, de combate às drogas no nosso município. Parabéns. Olha, aproveitar aqui a oportunidade, a gente está aqui nos momentos finais, sempre a gente vai deixar um gostinho de quero mais, porque eu quero fazer novas lives e podcast com você. Eu vou deixar um pouquinho para o podcast para a gente contar cada história de bastidor. Mas o Lúcio Bruno está te parabenizando, mandando um abraço para você. Tem aqui o Adicei, deve ser isso. Abração, Lúcio. Aí ele está dizendo, esse Jorge é pauleira, não conheço nem um texto desse trabalho dele. Que coisa fantástica. Parabenizar. Então, acompanha ele nas redes sociais, você vai ver muita coisa boa do vereador. Essa é a minha área, precisamos investir, antes de tudo, na prevenção. Cláudia Maria, lá do Shalom, viu? Está conferindo também. Muito obrigado, então, Claudinha. Muito obrigado, Cláudio. Ó, nesse segundo mandato, sempre que você, como eu disse há pouco, tem essa questão do amadurecimento, do saber, do conhecer, mais sólido em relação aos corredores, os bastidores, ao plenário, todo esse processo na qual o vereador é encaixado, assim eu posso citar. Porém, você agora citou, mas qual seria o maior, o grande projeto nesse segundo mandato, se eu conseguir implementar esse projeto de lei, essa busca? Porque, para além de todas essas bandeiras que você está levantando, também a gente não citou até agora a questão das suas benfeitorias, daquilo que você solicita à prefeitura, aquilo que você protocola para o bem-estar estrutural da cidade, né? Então, queria que você falasse para mim o que é que passa pela sua cabeça, o que está guardado dentro dessa sua cartola para que você possa desenvolver no seu segundo mandato. Olha, tem várias coisas que a gente fica, diga uma, qual é a maior? Eu fico aqui, meu Deus, eu não saberia dizer. Eu posso dizer dentro daquilo que a gente conseguiu, que é dentro da questão estrutural, o Lago Jacareí,
né, que é uma obra nossa que durou 3 anos para a gente A conseguir. revitalização do Lago Jacareí tem suas mãos e seus dedos ali. E tudo devidamente filmado, gravado. Cada conquista que eu ia obtendo, junto a então prefeito Roberto Cláudio, a gente ia gravando e documentando. Né? Que ele disse, não, pronto, tá certo, nós vamos conseguir agora o piso intertravado, depois o piso intertravado da rua, da Viana Wayne, depois não sei o que, a limpeza do lago, o desassoreamento do lago, e por aí vai. Né? Uma das grandes obras que a gente pode dizer. Um tema que para mim é muito importante, que eu acho que seria algo que ainda é muito forte no meu coração e que a gente é do primeiro mandato, mas que eu vou continuar defendendo e que inclusive se aproxima agora, no mês de abril, que é o aniversário da cidade de Fortaleza. Né? Você já deve ter acompanhado, eu tenho um projeto que de fato pretende alterar a data do aniversário da cidade de Fortaleza, que muitas pessoas podem dizer assim, Jorge, mas você quer alterar, inclusive teve uns comentários, você quer alterar do dia 13 de abril para o dia 25 de julho? Tipo, não, eu quero alterar do dia 13 de abril de 1726 para o dia 25 de julho de 1604. São 122 anos de história que não são contados, que são esquecidos. E com isso a gente esquece um monte de coisa. E a gente deixa de fazer aquilo que outras cidades fazem e que, por conta do amor às suas raízes, outras cidades e outros cidadãos cuidam mais da cidade. Quando a gente muda, não é simplesmente mudar a data, primeiro que não é nem feriado, né? E não se trata de mudar a data de um feriado ou de simplesmente uma celebração, mas é de poder, através desse debate, fazer com que o povo busque conhecer as suas raízes. E a gente sabe que a gente só cuida daquilo que ama. E só ama aquilo que conhece. O nosso povo não conhece a nossa história. E o então grande desejo hoje, no meu coração, seria que o povo fortalezense, que o povo cearense conheça mais da sua história. Para que, conhecendo mais, ame mais a nossa cidade. E amando mais, cuide mais da nossa cidade. Entrando um pouco mais numa seara, tipo assim, numa seara que talvez seja um pouco tanto complicado pela a penetração desse projeto. Mas você acredita que as escolas municipais e estaduais poderiam implementar? Eu estudei História do Ceará, né, no pré-vestibular, eu tive essa condição de estudar um pouco sobre a História do Ceará, mas se implementar isso de uma forma nas escolas públicas? Sim, evidentemente, quando a gente vai falar sobre, por exemplo, a história da cidade, ainda a gente aborda de maneira muito superficial. E não se trata só de estudar na escola, mas da gente ter monumentos. Eu não sei se você já teve a oportunidade, por exemplo, de ir em cidades que valorizam a sua história. Em outros países, eu vou para outros países para poder dizer que é outra cultura. Você vai... Lá nós temos monumentos, você vê monumentos, e você vê aquele monumento, se você pergunta para alguém, aquela pessoa conhece a história daquele monumento e conhece por que aquele monumento é uma homenagem a determinado fato histórico. Isso aí faz com que a cidade como um todo seja valorizada. Aqui em Fortaleza, nós temos poucos monumentos, nós valorizamos pouco a nossa história, nós cuidamos pouco de equipamentos públicos. Isso começa até mesmo pela arquitetura. A gente tem muito pouco arquiteto guardado ou mantido, casas, equipamentos ou prédios que tenham uma arquitetura passada. Né? A gente não tem o cuidado de preservar a nossa história. Isso afeta, não é só você mudar um mandato, é com isso todas as consequências. É o estudar mais, é o valorizar mais os monumentos, é todo um conjunto de políticas públicas, é todo um conjunto de consequências que estão atreladas a isso. Então, o nosso objetivo é esse, valorizar a nossa história. Não é só mudar uma data, é valorizar a história do nosso povo. E com isso, nós temos, por exemplo, um itinerário, um passeio turístico, um ônibus que possa ir por vários pontos que são que fazem parte da nossa história. Por exemplo, só para poder concluir essa minha fala, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, lá na 10ª região está
guardada e exposta para visitação uma imagem de Nossa Senhora da Assunção, que é padroeira da cidade de Fortaleza. E essa imagem, ela vai completar nesse ano 400 anos, né? Que inclusive a gente vai fazer um projeto para poder valorizar isso. Essa imagem que está na 10ª região, ela vai completar 400 anos. E essa imagem foi a imagem que, depois da expulsão da segunda invasão holandesa, veio em peregrinação lá da Barra do Ceará, lá do povoado da Barra do Ceará, até o Forte Schomburg, que foi rebatizado como Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, que fica ali onde, na 10ª região. Os escombros ficam ali. Então, é uma história como essa que, poxa, você olha e você diz, cara, que bacana isso, mas pouca gente conhece. Pouco fortalezense conhece, infelizmente. Boa, boa, boa. Boa, uma sacada muito maravilhosa. Parabéns. A estátua tem mais idade do que a cidade? Pois não é? Como é que é isso? O fundador do Ceará e fundador da cidade de Fortaleza, que é Martim Soares Moreno, ele já morreu há 350 anos. Como é que o fundador morreu há 350 e a cidade tem 296 anos? Vai completar agora. Como é isso? A Câmara de Vereadores, ela completou 320 anos. 320 anos. Ela é de 1701. Tem uma coisa atravessada aí, né, vereador? É isso mesmo. Meu amigo, olha, eu quero agradecer a sua participação, deixar esse gostinho de quero mais para que a gente possa continuar. Mas, ó, eu vou dizer para você, sem medo de errar, que você é um dos bons caráteres que essa casa tem. Todos têm uma determinação, mas você, do momento que começou a conversar comigo nessa live até agora, é sorridente, simpático, né, feliz com a vida. Problema todos nós temos, né? E você tem essa habilidade divina, que eu posso dizer, né? Você dedicar o seu tempo, a sua vida, a sua pessoa para ajudar o próximo, não é para todos, né? É uma missão, como você mesmo disse. E quando você admite que essa missão possa fazer parte da sua vida, eu acredito que você deve ser, com certeza, um ser humano com muitas habilidades, na qual você pode, digamos assim, utilizar da melhor forma possível, porque a vida, né, a vida vivida nesse sentido mesmo, de ter a sua concepção como pai, como um familiar, mas principalmente você se dedicar ao seu irmão de fé, seu irmão de espírito que está na rua, que está necessitando de um abraço, está necessitando de um almoço. Porque o Shalom tem diversas ações, eu sei disso, que não para só na questão do diálogo, da conversa, da reunião, porém também tem muita coisa expressiva, que o tempo é muito limitado para que a gente possa fazer isso. Por isso que eu digo, nós vamos fazer um podcast, porque eu quero saber desses detalhes, eu quero saber como é que foi a sua avionada pela cidade de Salvador, na Bahia, né? Porque lá, muito provavelmente, você fez esse trabalho na qual você disse, né? De salvar muitas vidas. E tenho certeza que ao longo, na continuidade da sua vida, você vai ter muitos filhos desses que você ajudou a nascer, e agradecendo, vindo aqui, percorrendo o Nordeste atrás de você, para agradecer a você, a sua pessoa, essa oportunidade de ter tido a condição de viver entre todos nós. Parabéns, meu amigo, que Deus dê um beijo no seu coração. Cadê o cordãozinho aí? Cordãozinho, aí, tá vendo? É para cima e para baixo. Ele faz questão de colocar à frente do paletó para poder mostrar a identificação que você tem. Parabéns. Eu sou um admirador do seu trabalho e um incentivador daquilo que você protege. Eu agradeço demais, Rubão, e eu sou testemunha disso. Quantas e quantas vezes você chega ali para poder dizer nos bastidores, ó, concordo em número, gênero e grau com o que você está defendendo. Quantas vezes você chegou ali para dar força, você vê a nossa batalha, você sabe como é, que muitas vitórias elas não são ganhas, não é naquela discussãozinha ali de tribuna, mas é nos bastidores, é você conversar com cada vereador e é você também poder ter credibilidade junto aos outros vereadores para que aquilo que você faz, para que eles acreditem e digam, eu estou contigo, eu vou votar contigo. Então isso aí é indescritível. E você é uma testemunha disso muitas vezes. Você chegou ali e deu palavras de força, palavras de ânimo, e por isso eu também sou muito grato, viu, meu amigo?
a última pergunta para finalizar. Fui e quis voltar. Quem me deu essa deixa foi o vereador Lúcio Bruno. Você é pré-candidato a deputado estadual ou federal nessas eleições? Estou pré-candidato, né? Com a graça de Deus, a gente vai aí nós estaremos candidatos hoje. Eu só posso dizer que sou pré-candidato, porque até então ninguém é candidato até as convenções, né? Então hoje o desejo, o discernimento e o desejo de Deus é que nós possamos neste ano apresentar o nosso nome também aí para pleitear uma cadeira aí no estado, se assim Deus quiser, se assim Deus permitir. A voz e a proteção pró-vida vai estar com mais altivez na Assembleia? Com certeza, porque para onde eu for, eu não escolhi como político uma bandeira para defender, não. Eu defendi essa bandeira. E por causa e para defender mais e melhor essa bandeira, foi que Deus me chamou a ser vereador e, se Deus quiser, para galgar aí outros patamares, para ampliar o nosso trabalho, sempre, sempre, em defesa da vida e da família. Beleza, então agora eu vou... Antes você tinha uma disputa, né? Você já era campeão na Câmara, porque você era o vereador que mais filhos tinha. A Iraguaçu tinha 4, você tinha 7. Eu sabia de 5, mas eu também não sabia dessa sua história belíssima, na qual incentivou. Muito provavelmente essa é a sua missão. Porém, você tem esse título do maior pai vereador da Câmara Municipal. Parabéns, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Obrigado por tudo. Que Deus te abençoe cada vez mais. Muito bom aí o programa. Muito prazeroso e muito agraciado. Viu? Que Deus abençoe cada vez mais a você e a sua família. Felicidades, meu amigo. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou finalizar. Quem estiver aqui com a gente, por gentileza, quem estiver aqui assistindo a gente, bata palma aí, vá no teclado e coloque palmas para o nosso vereador Jorge Pinheiro, esse bom cidadão, esse bom caráter que essa cidade é. Você é de Grangeiro. Olha, palmas para você, né? Você nasceu em Fortaleza, mas ficou nessa ponte, era Grangeiro, Fortaleza, mas se considera fortalezense. Eu sou fortalezense, mas também meu coração também é grangerense. Tá aí, ó, palmas para você. Palmas para Jorge Pinheiro. Um abraço, vereador. Felicidades. Um abraço a todos. Que eu vou finalizar. Aperte o X para que você possa descansar e tomar uma aguinha para melhorar o gogó. Vai. Valeu. Valeu, valeu. Pessoal, ó, finalizando mais um bate-papo, quem está aqui conosco, por gentileza, quem está, começa a seguir o programa do Rubão. Já está aqui no Instagram, vai lá, começa a seguir. Acesse o nosso site, quer adicionar o nosso WhatsApp para poder receber as informações. Adiciona, vai no nosso perfil, lá tem a descrição de todas as informações e daí para frente você sempre vai conferir, né? Você sempre vai conferir as informações, notícias propositivas de política do estado do Ceará. Tá bom? Um beijo para todo mundo, um abraço, palmas para Jesus, para Deus, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos no dia de hoje, tá certo? Valeu, 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 um beijo, um abraço. Ó, já tá no site, quem quiser ver, rever, acesse o nosso site. Boa noite!